Olá, minha gente, boa tarde, bom dia, melhor dizendo, né, gente? Hoje é um dia muito especial para o povo brasileiro, 31 de março de 2018. Na verdade, nós estamos hoje comemorando o 54º ano da Revolução de 64, da contra-revolução, do contragolpe de 64. O que aconteceu em 64 foi um caso sui generis, foi uma situação bastante interessante. O país estava em polvorosa, estava sendo destruído a passos largos, nós estávamos com um índice altíssimo de mortes, de destruição, de assaltos, de roubos, nós tínhamos um quadro de desemprego altíssimo no país, uma população passando fome, apesar do nosso país ser considerado o celeiro do mundo, e nós tínhamos aí quadros absurdos na nossa economia, na nossa política, na nossa, enfim, de forma geral, na nossa sociedade. Representávamos o 48º país do mundo em termos de crescimento financeiro, econômico, e estávamos à mercê de bandidos. Só tínhamos aí na nossa política os vermelhos altamente interessados numa revolução, numa comunização do país, o que até agora, graças a Deus, não tem se concretizado, mas é um quadro que se apresenta cada dia mais forte e mais firme. Naquele momento, as nossas casas de leis, né, o legislativo, o executivo, o judiciário, já não funcionavam mais. Nosso presidente estava homenageando Che Guevara e Fidel Castro como se fossem grandes homens, e estava havendo um quadro de total desrespeito e desobediência às leis e à ordem e ao progresso brasileiro. Digamos que o quadro se repete, digamos que o quadro pintado hoje é praticamente o mesmo. Nós não estamos vendo absolutamente nada de muito diferente disso. A Constituição feita hoje, em 88, né, feita em 88, ela vem trazendo uma facilidade justamente para que venha sendo implantado esse regime ditatorial, da ditadura do proletariado, que nada mais é do que uma ditadura comunista aos moldes castristas de Cuba. É muito interessante analisar isso, porque nós vemos que não há mudança nos quadros. O aparelhamento estatal é o mesmo feito em 64. Os roubos de cargas para a manutenção das quadrilhas, do terrorismo, enfim, é o mesmo que vem acontecendo hoje. Naquela ocasião eram roubados casas bancárias e locais de grande fluxo de dinheiro para a manutenção das quadrilhas terroristas. E hoje nós vemos aparelhos, como existiam em 64, que eram os chamados aparelhos, que a polícia de vez em quando descobria e desmontava. Então nós vemos uns aparelhos, por exemplo, como o de Gedel, na Bahia, com 54 milhões de reais em moeda sonante, guardado ali para o momento de necessidade. Curiosidade ou não, coincidência ou não, o que não importa neste momento, é o fato de a gente ver que o ideal deles não mudou, a forma, o modus operandi não mudou. Eles têm quadrilhas, a teoria das tesouras que vem funcionando, ela funciona perfeitamente bem e todos trabalham em função da vitória do golpe que eles querem dar no país. Esse golpe nós vemos que não tem assim digamos, não tem uma tutoria. A tutoria dele vem
digamos, do Foro de São Paulo, que não é um partido político, mas é uma entidade com interesses políticos, uma entidade internacional que tem interesses políticos no Brasil. Só por aí já poderia ter sido canceladas as eleições outrora feitas desde 1990 para cá, porque de 90 para cá o Foro de São Paulo vem atuando firmemente. A Revolução de 64, então, ela pôs fim a esse quadro de anomia que havia no país, dando uma espécie de fôlego para o Brasil. Naquela ocasião, nós tínhamos comunistas infiltrados em todos os setores e que hoje se repete da mesma forma. O quadro não é diferente e muitas das pessoas que estão guerreando, que estão nessa tentativa de colocação desse novo quadro no Brasil, são pessoas que oriundas daquela época, né, ou seja, sobreviventes daquela época, como, por exemplo, Dilma, Zé Dirceu, Zé Genuíno, alguns aí, tem um jornalista que agora não me ocorre o nome, Franklin Martins, Fernando Gabeira, que está aí, apesar de que Fernando Gabeira não está ativo hoje com o intuito da implantação da ditadura do proletariado. Pelo contrário, Fernando Gabeira vem até denunciando o modus operandi da quadrilha. E muitos outros quadrilheiros, que inclusive estiveram presos com Dilma, com Zé Dirceu e etc., hoje chegam a denunciar o que eles chamam digamos, uma negação à causa. Por exemplo, a Dilma diz que lutava pela democracia. E Gabeira, e uma mulher que foi presa com Dilma na época, denunciam isso porque dizem que tanto Dilma quanto Zé Dirceu, quanto Zé Genuíno e etc., ninguém lutou pela democracia, e sim lutavam pela ditadura do proletariado. E isso, para muitos que foram, de fato, comunistas, e comunistas, digamos, verdadeiros, genuínos, isso é uma negação à causa. Você mentir com relação ao teu propósito só seria aceitável se fosse para a implantação do regime. Mas como não é para a implantação do regime, eles não aceitam esse tipo de negação. E a negação à causa, ela acaba sendo uma espécie de traição também. Bom, nesse quadro que hoje se apresenta, eu vejo algumas pessoas que são disformes da causa. Por exemplo, o Lula. O Lula, para mim, ele nunca foi, nem será, jamais, um comunista. Ele é um oportunista. E como bom oportunista, ele vendeu a sua, digamos, mão de obra para essa causa que eles vêm tentando implantar. Que mão de obra seria essa? Eles precisavam de um bibelô, de um enfeite, de um boneco que pudesse atrair as massas. Então eles viram em Lula essa possibilidade, construíram o boneco, já com o próprio Golbery, na época, que foi um dos que ajudou o Brasil a voltar a essa bagunça. E então eles construíram o boneco Lula, e o boneco Lula vem desenvolvendo o papel. Dentre esses bonecos, como o Lula, por exemplo, daí nós temos algumas pessoas que eu chamaria de comunistas genuínos, como, por exemplo, o Zé Dirceu, a Dilma, o próprio Zé Genuíno e o falecido Celso Daniel, que, ao descobrir a barafunda, a falcatrua que estava sendo feito contra a causa, o Celso Daniel se rebelou e foi um dos primeiros a ser,
digamos, martirizado pela causa comunista, porque a causa comunista ela não vê inimigos só nas hostes contrárias, mas ela vê os inimigos dentro de suas próprias fileiras e os extermina a seu bel prazer. Prova disso que Celso Daniel morto até hoje não se encontra respaldo e rescaldo para que seja feita o levantamento sobre a real causa da morte do Celso Daniel. Fica como tendo sido uma espécie de um sequestro seguido de morte, coisa que não é verdadeiro, pelo contrário, ele foi morto a serviço da quadrilha. Dentre outros que essa quadrilha vem fazendo de vítima, nós poderíamos citar aí tranquilamente o Toninho do PT, o próprio Celso Daniel. Na morte do Celso Daniel ocasionou ali quase umas 10 mortes por conta de pessoas que poderiam denunciar a situação. E daí, depois disso, vem o Eduardo Campos, que foi candidato à presidência e que servia muito bem à causa, mas num determinado momento o aviãozinho dele resolve cair, e, enfim. Mas tem outras pessoas aí que a gente poderia muito bem ver como vítimas dessa folia de tentativa de implantação da ditadura do proletariado. Uma delas, eu diria até a própria Marielle, recentemente morta, mas é claro que não se tem prova. E também o Teori Zavascki, que sofreu um acidente dele há pouco tempo atrás também, e acaba trazendo um grande prejuízo, apesar de, para mim, ele ser um homem das hostes comunistas. Mas nós vemos aí, então, hoje, um Brasil altamente aparelhado, clamando por justiça e clamando pela volta dos militares ao poder. Não temos não tenho grande coisa para acrescentar a essa história, apenas que eu devo as minhas homenagens ao Verde Oliva, aos nossos bravos guerreiros, que hoje comemoram quase que com luto um contragolpe de 64. Eu poderia dizer quase que com luto, porque, infelizmente, nosso país vive o mesmo quadro e hoje eles estão mais engessados que estavam antes. Apesar de que eu sei que eles estão ativos e eu sei que, justamente por estarem ativos, é que nosso país ainda tem esperança. E por ter esperança é que estou gravando este vídeo confiante no futuro. Um grande abraço a todos e espero que isso nos sirva de alento para o nosso futuro. Que Deus abençoe a todos e que Deus nos dê a paz, o amor e a misericórdia de sempre, a misericórdia que necessitamos. Em nome de Jesus. Amém e amém.